Olá, nesse vídeo nós vamos aprender o que é uma equação linear de duas incógnitas e também o que é um sistema de duas equações lineares de duas incógnitas. Bom, como podemos ver aqui no nosso primeiro exemplo, nós temos uma equação linear de duas incógnitas. Por que equação? Porque se trata de uma expressão matemática, uma expressão numérica, que envolve uma igualdade. Por que que ela tem duas incógnitas? Porque se nós observarmos, aqui nós temos duas letras, x e y. E como nós sabemos, na matemática, as letras, elas indicam valores desconhecidos. Então, na verdade, são números, mas que ainda não o conhecemos, não os conhecemos. Bom, um sinônimo para desconhecido é incógnita. Então, por isso que a gente vai chamar x e y das incógnitas da nossa equação linear. Bom, outro elemento que nós podemos perceber na equação linear são os números. Aqui nós temos o 2 e o 3, e eles aparecem multiplicando as incógnitas. Então, os números que aparecem multiplicando as incógnitas, eles são chamados de coeficientes. E o número que se encontra no segundo membro da igualdade, que não aparece multiplicando incógnitas, ele aparece isolado, então ele será chamado termo independente. E por que a palavra linear? Se nós observarmos as incógnitas, que no nosso exemplo são x e y, os seus expoentes são 1. As potências são 1, já que elas não estão indicadas. E na matemática, nós sabemos que quando encontramos, por exemplo, x ao quadrado, isso remete a objetos que podem ter a sua representação geométrica, e essa representação remete à área, né? A área de um quadrado, por exemplo. Quando a gente encontra expressões do tipo x elevado à terceira, que até a gente chama de x ao cubo, então a gente sabe que isso remete a volume. Então a gente está falando de objetos de 3 dimensões, né, no espaço. Então, quando nós temos expoentes de grau 1, nós estamos falando de objetos de dimensão 1, de linhas, que deriva da palavra linea. Por isso que chamamos então de equação linear. Aqui nós temos um outro exemplo de equação linear de duas incógnitas. Quem são as incógnitas? No nosso caso, A e B. Perceba que não é necessário chamar as incógnitas sempre de x e y. Nós podemos usar quaisquer duas letras, A e B, M e N, R e S. Está liberado para usar duas letras quaisquer, diferentes. Aqui nós temos como coeficientes o 3 e o menos 5. Muito cuidado no sinal. Nós devemos considerar o sinal como parte do nosso coeficiente. E como termo independente, nós temos aqui o 8, porque ele aparece isolado no segundo membro da nossa equação. Voltando ao nosso primeiro exemplo, agora nós vamos falar sobre a solução de uma equação linear de duas variáveis. Como sabemos, x e y são incógnitas, valores desconhecidos. Então, existe um número que podemos colocar no lugar do x e existe um número que podemos colocar no lugar do y. A questão é como escolher x e y para que a igualdade permaneça verdadeira. Ou seja, nós queremos saber quem é o valor de x e quem é o valor de y, para que nesse exemplo, 2 vezes x mais 3 vezes y seja igual a 1. Então, por exemplo, se nós escolhêssemos aqui x igual a 2 e y igual a menos 1.
Escolhendo esses valores, nós teríamos que 2 vezes x é 2 vezes 2 e que 3 vezes y é 3 vezes menos 1. 2 vezes 2 é 4, mais vezes menos é menos, 3 vezes 1 é 3. Portanto, 4 menos 3 é 1, que bateu aqui com o nosso termo independente. Então, como essa substituição tornou a equação, a igualdade verdadeira, nós vamos dizer então que x igual a 2 e y igual a menos 1, esse par ordenado é uma solução para a nossa equação linear. Agora vamos saber o que é um sistema de equações lineares, que é muito simples. Aqui nós temos duas equações lineares. Cada equação linear tem duas incógnitas, x e y. Então, quando nós consideramos um conjunto de duas equações ao mesmo tempo, nós chamamos isso de sistema de equações lineares. Nesse caso, é um sistema de duas equações lineares, cada uma delas com duas variáveis. Porém, nós devemos ter cuidado. Não basta considerar duas equações lineares ao mesmo tempo, mas essas duas equações lineares, elas têm que ter as mesmas incógnitas. Aqui nós temos, sim, duas equações lineares, porém, a primeira equação tem como incógnitas x e y, e a segunda equação tem como incógnitas a e b. Então, não são as mesmas incógnitas, portanto, esse conjunto de duas equações, ele não é um sistema de equações. Retornando ao nosso exemplo de sistemas lineares, se já sabemos o que é a solução de uma equação separadamente, de uma equação linear, então nós podemos falar em solução para o sistema. O que é uma solução de um sistema de equações lineares? É simplesmente você considerar valores para x e para y que satisfaçam as duas equações simultaneamente, ou seja, um único par de valores para x e y, ele deve servir para as duas equações simultaneamente. Por exemplo, aqui, nesse caso, vamos considerar x igual a 2 e y igual a menos 1. Quando a gente substitui esses valores na primeira equação, nós vamos ter 2 vezes x, que é 2, mais 3 vezes y, que é menos 1. 2 vezes 2 é 4, mais vezes menos, menos, 3 vezes 1 é 3, e 4 menos 3 é 1. Bateu com o termo independente da primeira equação. Para a segunda equação, vamos usar esses mesmos valores, x igual a 2 e y igual a menos 1. Então, a gente vai ter 5 vezes 2, mais 2 vezes y, o nosso y é menos 1. Fazendo essa continha, 5 vezes 2, 10, mais vezes menos, menos, 2 vezes 1, 2, e 10 menos 2, 8, que também bateu com o termo independente. Então, como esse par, o mesmo par, x igual a 2 e y igual a menos 1, serviu para as duas equações, então nós temos aqui uma solução para o sistema. Agora vamos considerar o par x igual a menos 1, y igual a 1. E vamos novamente fazer a substituição nas duas equações. Na primeira, nós teríamos 2 vezes x, que é menos 1, mais 3 vezes y, que é 1. 2 vezes menos 1, menos 2. 3 vezes 1, 3, igual a 1. Ok, a primeira equação está correta com esses valores de menos 1, com esses valores de x e de y. Agora vamos fazer a substituição desses mesmos valores na segunda equação. Então nós vamos ter 5 vezes x, o x é menos 1, mais
2 vezes y, nesse caso y é igual a 1. 5 vezes menos 1 é menos 5. 2 vezes 1 é mais 2. Então, aqui nós temos uma operação com sinais diferentes. Então, nós vamos subtrair 3. 5 menos 2 é 3. Porém, o 5 é o maior em valor absoluto. Então, nós vamos usar o sinal do 5, que é o menos. Ou seja, não bateu com a segunda equação. Deu menos 3, onde deveria dar 8. Portanto, a gente vê que, para ser solução, como a gente viu no caso anterior, o par de incógnitas ou o par de valores que vamos atribuir às incógnitas, ele deve satisfazer as duas equações simultaneamente. Se satisfaz apenas uma das equações, é solução apenas para a equação, mas não é solução para o sistema, como acabamos de ver aqui. Nos próximos vídeos, nós vamos aprender a determinar a solução. Até lá!